Este artigo é resultado de uma pesquisa que se iniciou há 5 anos no âmbito do Grupo de Pesquisa sobre Fome e Relações Internacionais da UFPB. Nosso objetivo neste grupo de pesquisa tem sido estudar temas de segurança alimentar e nutricional a partir do instrumental teórico das relações internacionais e em temas como cooperação internacional, a atuação das organizações internacionais e a política externa brasileira, entre outras áreas. O ponto de partida da nossa pesquisa foi entender o processo de reforma institucional que aconteceu no Programa Mundial de Alimentos e iniciou no fim da década de 90 e se consolidou em 2004. Esse processo ele estabeleceu uma nova concepção de doador no órgão e ainda teve como inovação principal o estabelecimento do mecanismo twinning. O twinning desobrigou os países que doavam alimentos de cumprir a norma do Full Cost Recovery. Essa norma estabelecia que países que doassem alimentos para o Programa Mundial de Alimentos deveriam arcar com todos os custos associados à doação, inclusive transporte e monitoramento da carga. Com o twinning, os países poderiam firmar parcerias de forma que um país doasse o alimento e o outro país se arcasse com os custos dessa doação. Um outro país, ou um fundo multilateral, ou até o setor privado poderiam pagar os custos associados. Com isso, países que antes tinham alimentos, mas não poderiam pagar a doação deles, conseguiram doar para o PMA através do mecanismo twinning, e o Brasil, que é uma das potências emergentes que ganhou muito espaço na base doadora do PMA com o estabelecimento desse mecanismo, ele conseguiu chegar dentre os 5 maiores doadores governamentais do órgão em 2012. Para responder essa pergunta, 3 fontes foram importantes. Em primeiro lugar, os documentos e relatos das reuniões da Junta Executiva do PMA que aconteceram durante o processo de reforma institucional. Nem sempre esses documentos estavam disponíveis, mas o setor de Library and Information do PMA foi muito solícito em conceder esses documentos para que a pesquisa fosse realizada. Além disso, os telegramas e despachos telegráficos trocados entre o Brasil e a Rebrasfal, que é a representação do Brasil em Roma, que lida com os órgãos do PMA, da FAO e da FIDA, foram essenciais para entender o processo que aconteceu e a participação do Brasil nele. Esses telegramas e despachos telegráficos foram acessados através de uma pesquisa presencial feita no Itamaraty em 2008. Além disso, as entrevistas com atores chaves que atuaram tanto no PMA quanto no governo brasileiro durante esse processo de reforma também foram muito úteis para entender o processo e responder às nossas questões durante todo esse processo de pesquisa. Para analisar e explicar os dados, nós utilizamos o modelo de análise de estratégias de política externa de potências não nucleares, conforme delineado por Milani, Pinheiro e Lima, no célebre artigo sobre o dilema da graduação, publicado na International Affairs. Estruturado em termos de uma teoria de médio alcance, o modelo deles busca classificar, a partir da ambição e do papel assumido pelos países nas relações internacionais, a estratégia de política externa alcançada por potências não nucleares e em processo de redefinição de sua posição internacional. A conclusão da nossa pesquisa é que o Brasil possuía uma política externa de combate à fome, que buscava o protagonismo internacional. Porém, nas relações com o Programa Mundial de Alimentos e no campo da ajuda alimentar internacional, a busca por esse protagonismo não se manifestou a ponto de o Brasil ser um formador internacional de regras, um rule maker. O país aceitou uma condição de tomador de regras, ou seja, de rule taker. E aceitou essa posição, inclusive porque ela fortalecia a política de expansão de ajuda humanitária brasileira no exterior, já que o mecanismo de twinning viabilizou a cooperação triangular com países desenvolvidos e com o PMA, com a qual foi possível organizar e custear parte da logística internacional das operações. Por outro lado, o MRE não conseguiu obter, junto ao Congresso, um orçamento e um marco regulatório que permitissem ao Brasil ter uma atuação mais autônoma. Na prática, o Congresso proibiu custear o transporte internacional de alimentos que seriam doados pelo Brasil. Por isso, a cooperação triangular acabou prevalecendo. Uma consequência da menor autonomia e da adesão à cooperação triangular é que o Brasil não conseguiu praticar sua preferência política para a ajuda alimentar internacional. A preferência seria adquirir alimentos de agricultores familiares oriundos da reforma agrária e doá-los para populações flageladas no exterior,
configurando assim uma verdadeira cooperação Sul-Sul. O que ocorreu na prática é que os padrões operacionais exigidos pelo PMA acabaram por levar o Brasil a fornecer a maior parte da ajuda com os excedentes gerados pelo grande agronegócio do milho e principalmente do arroz. Não é que outros produtores também não forneceram seus produtos. No caso do feijão, a principal parte advinha de agricultores familiares, mas certamente a maior parte dos alimentos doados pelo Brasil foram fornecidos pelos grandes produtores do agronegócio, do milho e do arroz. Então, quando os excedentes desses segmentos minguaram, minguou também a capacidade do Brasil de fornecer ajuda em grande quantidade. Paralelamente a isso, o Brasil entra em uma crise econômica e política, e com a deposição de Dilma Rousseff, fica menos atrativo cooperar com o país. Analisando os resultados da pesquisa, é possível perceber que o caso analisado lança luz sobre outros aspectos teóricos também da cooperação internacional e especificamente das organizações internacionais. Um deles é o tema da mudança institucional, principalmente estudado pelo viés neo-institucionalista, que analisa quais são os fatores que permitem que mudanças sejam estabelecidas dentro das instituições e como esses fatores eles ganham força e levam realmente a mudanças estruturais dentro das instituições. Além disso, outro ramo teórico que tem sido bastante estudado é o da atuação das burocracias internacionais, que são os funcionários das organizações internacionais. Como no caso do PMA, é possível perceber que essa burocracia ela tem agido ativamente com interesses próprios que nem sempre são aqueles dos Estados-membros das organizações que têm uma atuação dominante, e essa atuação da burocracia ela pode levar a cabo mudanças estruturais que venham a favorecer membros que não estão tão relacionados com a dominância do status quo naquele momento.